podcast aqui, a internet, hoje está dando uns impedimentos, irmão, é porque vai ser bênção, viu? O título é bênção, é fortíssimo. E estamos aqui, desculpem o atraso, tá bom? Depois vocês entrem aí, quem não entrou, quem já entrou e não nos viu aqui, amém? Mas vai ficar gravadinho aí, depois vocês falem comigo em nome de Jesus. Meus queridos, o pastor aqui vai estar se apresentando, estamos com o pastor Antônio. E ele veio lá de Alphaville, por isso um pouco também, por conta do trânsito, amém? A culpa foi minha, um pouquinho do atraso, né? E aí a gente vai estar apresentando a biografia do pastor Antônio, amém, pastor? Amém. Deus abençoe, Graças fique à vontade, amém. pastor, graça e paz, amém. Boa tarde a todos, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você vai ver esse vídeo, né? Eu sou o pastor Antônio, tenho 51 anos, sou capelão, juiz de paz, palestrante, pastor e teólogo. Fiz 2 vezes teologia, pelo amor da palavra, vontade de conhecer a Bíblia e ter manuseio da palavra, né? Nasci aqui na Vila Rosina e tenho uma vida muito próxima de Cristo, porque a minha trajetória me fez procurar um socorro, e esse socorro, sem dúvida, foi Cristo. Então eu quero dizer para vocês que hoje vai ser grandioso aqui nosso podcast, nosso testemunho, a nossa história vai impactar muitas vidas e nós vamos trazer para você uma palavra abençoada. Amém, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória. Meus queridos, eu enviei alguns convites, tá bom? Quem não der para entrar agora também, fiquem à vontade. Quem não puder, desconsidere no momento, amém? E vamos lá no tema. Amém? Queridos, o tema hoje nada mais a gente vai falar hoje o que está acontecendo muito e de todas as formas e chega a ser espantoso. Eu não sei se vocês vão ter, se vocês já têm, ou se ainda vão ter essa mesma sensação, né? As coisas que estão tão horrorizadas aí na questão do sistema mundo, né? Sistema terra. E o tema é o engano que está em toda parte, queridos, em toda parte. E aí quando nós vemos esse engano que ele gera em várias situações, aí a gente para pensar, é o fim dos tempos? Está próximo? E creia a Deus que esteja próximo a vinda de Jesus, amém? Glória a Deus. Pastor, dentro desse tema, pastor... Sim. Eu estava vendo em Mateus 24, 4, 5, 2, que vai dizer, né? Que Jesus ali, ele nos avisa, né? Ele nos avisa para ninguém seja ali enganado, né? Sim. Ninguém engana vocês, pois muitos virão usando o nome dele e enganará muita gente, né? Que é o 24, 4. E Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E hoje a gente vê um engano assim, em forma geral, né? Quais são essas pessoas assim que o pastor imagina, no caso, que pode ser um anticristo, ou que já está acontecendo um engano, né? O inimigo usando mesmo pessoas a mentirem, porque nós sabemos que o diabo ele é mentiroso. Como o pastor vê dentro esse tema junto com esse versículo e os demais que o pastor também nos traz nessa tarde? Ok. Eu tenho uma tese que fala sobre que período aconteceria a volta de Cristo. Né? É uma tese porque não é algo comprovado, mas tem alguns embasamentos bíblicos. Né? E por mais que a Bíblia nos fale que Jesus, ele não tem dia nem hora para voltar, até ele disse isso, né? Quando Sim. Perguntaram para ele, isso não é sabido saber, né? Sim. Que tem coisas que são coisas do céu e tem coisas que são coisas do homem. E isso não é sabido o homem saber. Né? Mas com alguns embasamentos bíblicos, eu acredito que Jesus volta por volta do ano 3000. Aí você fala, mas como, pastor, por causa do ano 3000? Por causa dos relógios, do Cairo e do Cronos, né?
Jesus, e Pedro fala, quando alguém indaga Pedro, ele fala assim, se não sabeis que um dia para nós, que 1000 anos para nós é como um dia para Deus, né? E aí eu vou lá para Oséias, que fala assim, ele virá no segundo dia, e nos trará vida, e no terceiro dia nos levará para viver com ele, né? Então eu acredito que para Deus a crucificação só aconteceu há 2 dias, mas para nós aconteceu há 2000 anos. Sim. Né? Então no terceiro dia para ele voltará. E aí você fala, pastor, mas ele disse que não, que a gente não saberá. Nós sabemos que na janela de um dia para Deus nós temos 1000 anos. Então ele pode, se ele voltar pela manhã, ele pode chegar 3.200 anos. Se ele voltar pela trás, ele pode chegar a 3.800 anos, né? Então nós temos uma janela de 1000 anos onde a gente não vai conseguir saber que dia que ele veio, como a Bíblia falou, como a Bíblia fala, né? Mas por que eu estou te falando isso, né? Porque nós temos as nossas teses, e como teólogos a gente desenvolve as nossas teses, e a gente fica falando, quando que Jesus vai voltar? Já é tempo? Com tanta coisa que aconteceu, tanto engano, tanta morte, hoje em dia parece que as coisas são muito piores que em outros tempos, né? Sim. Que as coisas hoje estão muito pior, muito mais cruéis, muito mais triste. E eu parei muito para refletir nisso, por muitas vezes, e foi até bacana, parece que coincidiu o texto, porque é uma coisa que eu tenho muita curiosidade. O tempo de Jesus. E aí eu te volto para você lá no tempo dos apóstolos, quando Cristo morreu, veio, passou um tempo com os discípulos e voltou e falou, olha, eu estou indo preparar a morada para vocês com meu Pai e logo volta. Eles achavam que ele voltaria antes deles morrerem. Sim. Naquele milênio, naquele tempo, né? Eles não achavam que ia passar 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. Eles achavam que antes de Pedro, achava que antes de ele morrer, Tiago, né? Achavam que Jesus voltaria antes para cumprir essa profecia. Sim. Né? Tanto que quando Pedro respondeu às pessoas que perguntavam, mas cadê a promessa do teu mestre, que disse que voltava e até agora não voltou? E ele falou assim, né? Não sabeis que 1000 anos para nós é como um dia para ele? Um dia para ele. Né? Então eu tenho essa tese dos 3000 anos. E aí vamos falar da crueldade do homem que tem se aumentado, né? A gente acha que está muito cruel, né? Mas se eu te disser que já foi mais cruel que isso, meu irmão. Se eu te disser que a época que Hitler quase dominou o mundo, a crueldade era tão grande que hoje não tem crueldade que se compare a isso. Né? O tanto de gente que ele dizimou, o que ele fez com os judeus, né? Se vocês pesquisarem, como eu gosto de pesquisar, se vocês pesquisarem, existem cidades hoje que são fechadas para expor para o povo, os fornos estão lá ainda, né? Os fornos que foram queimados, milhares de judeus estão lá ainda, né? Sapatos, tem pilhas de sapatos, de tênis de crianças, né? Teve um imperador chinês, Mao Zedong, se eu não me engano, que ele foi tão mal quanto Hitler, né? Ele matou tanta gente. E a época das cruzadas? O pastor acredita que essas pessoas já são destinadas para as trevas mesmo? Não, eu não acredito em destinação. Eu acredito no que Cristo nos entregou, o livre-arbítrio, a escolha. Olha aí, igreja. Eu sou muito cético com as coisas e eu acho que tudo é o que Cristo entregou. Eu falo às vezes que algumas pessoas não deveriam nem ter acesso à Bíblia inteira. Sim. Só Mateus, Lucas e Marcos, que é a história de Jesus. Sim. Porque senão começa a confundir, né, e a pessoa não procura aperfeiçoar, não procura entender a Bíblia. Tem pessoas que se aterrorizam ao ler o livro de Apocalipse. Sim. E o livro de Apocalipse, ele é um terror para aquele que é maligno. Para Satanás, ou os seus seguidores, ou os seus discípulos, que alguns homens que se fazem discípulos de Satanás. Mas para nós, que cremos em Cristo, o livro de Apocalipse é o cumprimento. É o que nos anseia. É a promessa cumprida, né? É a promessa de Cristo, não é verdade? Então entenda que os nossos resultados, né, é as nossas escolhas. Porque Jesus nos entregou isso dizendo assim, olha, você tem um livre-arbítrio. Quando ele se pendurou na cruz, que eu sempre falo que Jesus se pendurou, ninguém pendurou ele, que ele é Deus de poder, de autoridade, ele foi porque ele quis. Né? Porque era para cumprir a promessa. Para cumprir a promessa, né? Para fazer cumprir a promessa. E eu digo que quando ele se pendurou naquela cruz, ele falou assim, olha,
aqui eu paguei a fatura de vocês. Vocês não devem mais nada para ninguém. Sim. Ninguém tem autoridade, ninguém vai mantê-los cativos. A palavra não fala que aquele que deve para o outro é cativo do que ele deve? Sim, sim. O devedor é cativo do que deve? Sim. Jesus quitou nossas dívida. dívidas ali, e nós ali passamos a não ser cativos mais ninguém. Ninguém tinha autoridade, ninguém tinha poder mais sobre nossas vidas. Né? Então, assim, a partir de ali é nossa escolha. Os nossos resultados são escolhas que nós fazemos. Se eu escolho servir o maligno, eu vou servir o maligno. Jesus permite que eu sirva o maligno. Ele permite, porque ele me deu a liberdade de escolha. Não é de agrado dele, ele não fica feliz com isso, ele entristece. Verdade, O olha Espírito aí. Santo se entristece. Mas eu tenho livre-arbítrio. E os meus resultados vão falar sobre isso, né? Então eu acho muito interessante a pessoa saber que assim, você não nasce com uma sina. Lembra antigamente o pessoal falava que o fulano tinha uma sina, o ciclano tinha uma sina? Não existe sina, porque Jesus pagou essa sina lá na cruz. Existe escolha. Né? Existe aquele que fala assim, eu escolho servir Jesus. Como ele disse, o sol vai nascer para todos, a lua vai nascer para todos, o sol vai se pôr para todos, mas o resultado, que é a salvação, e o resultado aqui também, porque Jesus não nos prometeu o resultado só na salvação, só na glória com ele, Sim. mas prometeu o resultado aqui também. Certo, Né? sim, com certeza, pastor. Então a nossa escolha determina o nosso futuro. O nosso movimento hoje determina o resultado da manhã. Certo. Né? Então eu creio desta forma. E quem não tem um entendimento, pastor, dessa escolha, no sentido que está servindo mal, e está servindo porque o próprio mal já engana, a pessoa está servindo mal achando que ela de repente está seguindo a Cristo. Muito interessante isso, né? Paulo, vamos lembrar de Paulo? Sim, vamos. Paulo era um dos livros que eu mais gosto da Bíblia, para falar de pessoas. Dois personagens que eu gosto muito é Paulo e Nabucodonosor. Eita glória! Aí você fala, pastor, por que esses dois personagens te chamam tanta atenção e te encantam dessa forma? Porque Paulo e Cristo amava Paulo. Sim. Mesmo ele perseguindo os discípulos, olha que coisa interessante, né? Como Cristo consegue ter uma compreensão do nosso coração e da nossa mente, né? Paulo, ele era tão corajoso, tão destemido naquilo que ele acreditava. Sim. Mas ele acreditava na coisa errada. Mas Cristo sabia. Aí eu pego e falo assim, peraí, Paulo era um homem destemido, esforçado, letrado, vamos dizer assim, né? Conhecedor da palavra, né? Que ensinou para ele, né? Sim. Conhecedor da palavra, foi ensinado a ele. Ele era fiel aos costumes e ao país dele. Olha tudo que agrada a Deus, né? Ele era fiel à nação dele. Ele queria fazer cumprir o evangelho que ele aprendeu. Sim, ele queria fazer o certo mesmo. O certo né? que ele aprendeu. Mas quando Jesus se revelou a ele, fez a pergunta para ele, por que tu me persegues? Eu acho que ele pensou assim, Senhor, eu não te persigo, eu persigo aqueles que perseguem o Senhor, que são contrários ao teu evangelho. Peraí, Paulo, o evangelho que você aprendeu está errado. Os caminhos que você aprendeu estão errados. E aí aconteceu todo aquele processo, ele ficar cego, de ir lá, o apóstolo lá, curar ele, etc., para ele poder saber que era realmente Jesus. Eu digo assim, que todas as pessoas têm a oportunidade de aprender o caminho certo. Mas a palavra diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Por isso se demonstra a cegueira dele como uma cegueira espiritual. É a cegueira espiritual. Aí Deus precisou cegá-lo e falar assim, você está vendo? Esse é teu estado. O teu estado é esse, de cego. Mas aqueles que eu envio, que você está perseguindo, que vai te levar à cura. Olha que coisa maravilhosa. E aí quando ele foi lá, que ele não viu aquele homem chegar na casa, ele estava naquele local, naquela cidade, ele não viu aquele homem, ele estava cego. Sim. Ele provou do milagre de Deus. Quando abriu os olhos que ele deparou, estavam os discípulos, os apóstolos que ele perseguia diante dele. E ele falou assim, vocês são as pessoas que eu persigo, então vocês realmente servem a Deus. E a igreja hoje, as pessoas, o povo de Deus, sofre essa perseguição, como sempre sofreu. E assim, as pessoas falam, não, eles são religiosos, eles são chatos, eles são isso. Eles não querem ver, porque eles estão bem no conforto e na cultura que eles aprenderam.
é ruim você mudar a cultura, mudar o costume. Tradições, né, pastor? A tradição, a direção mesmo. Né? Como é que você muda toda a direção de uma hora para outra na sua vida? Um homem já com idade já constituída, com a estrutura psicológica, física pronta, muda todo o caminho, Olha aí. muda toda a crença. Assim como Nicodemos ali também, né? Olha, Ele também não é, todo, não é verdade? né, pastor? E não é para qualquer um, tem que ser muito corajoso. Por isso que Paulo era alguém que agradava a Deus, porque Deus falava assim, esse homem, se ele conhecer a minha verdadeira palavra, se ele souber os meus caminhos, ele vai fazer coisas maravilhosas em meu nome. E fez. Paulo é marcante, né? Ele é. Paulo é marcante. Eu amo Paulo. E aí eu falo Assim, a história de Paulo, né? Paulo. Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele tinha uma cultura, tinha os seus deuses. E quem segurava aquele homem? Quando se falava de conquistar, de romper, de batalhar, de defender os deuses dele e de ir sobre qualquer nação. Existia uma nação que tinha um Deus, naquela época que era o nosso Deus, que todos temiam. Ele não temeu. Ele foi para cima. Ele foi para cima. Ele se acampou lá, ficou dias esperando. Eu vou entrar nesse lugar. Não interessa o tamanho desse Deus. E Deus olhava nele e falou assim, meu, bom Paulo, esse cara, se souber quem eu sou, ele vai fazer coisas grandes, meu irmão. E aí Deus falou assim, eu só vou entregar o meu povo na mão desse homem porque ele tem princípios e tem valores. Mesmo que seja princípios distorcidos e valores, mas ele ajustado vai servir para o meu propósito. Porque ele pegou o povo e conservou o povo de Deus. Ele levou lá Daniel, sim, né? Sim. Os conselheiros, De Daniel. respeitou a cultura. Ele não derrubou o templo de primeira. Por quê? Ele respeitou. Ele falou, não, o templo é de vocês, eu respeito a cultura de vocês. Né? Ele só voltou, derrubou o templo, depois desafiado, e era propósito de Deus. Sim. Nabucodonosor era propósito de Deus, era homem que Deus usou para cumprir o propósito de tratar o povo, né? Ficar lá aquele tempo todo na mão deles. Então, assim, por isso que eu falo para você, que às vezes tem pessoas que são pessoas boas, pessoas destemidas, corajosas, pessoas que se aprenderem o verdadeiro princípio e tiver coragem para mudar a direção, fala, não, o que eu aprendi está errado, eu quero abrir minha mente, meu coração para aprender coisas novas, coisas de Deus, vão ser homens grandes e mulheres grandes e marcantes, que assim como Nabucodonosor e Paulo, que todos os milênios vão conhecer até o final dos tempos aqui, porque o nome deles estão aqui, Sim. vão fazer coisas fantásticas. Sim. Né? Nós temos um legado, eu tenho um legado, você. O dia que nós partimos, se Jesus não voltar antes, né? Que eu acredito que só depois de 3.000 anos, se Jesus não voltar antes, porque é uma tese, né? Mas essa tese até que faz sentido, né? Se a gente for analisar assim da forma que o pastor colocou, já fez um pouco sentido aqui na minha mente, já essa tese, né? Mas aquele negócio, é tese por quê? Porque nós não temos certeza de nada, isso. né? Nós não estamos pregando sobre isso, né? Isso, exatamente. E assim, então quando você vai para a faculdade, você faz um curso lá, qual seja o seu curso, você tem que fazer um TCC. Sim. E aí o TCC você monta uma tese, né? Sim. Então assim, como eu fiz a teologia, fiz 2 vezes, eu sou bacharel em teologia, pelo projeto Alcançando o Próximo, que Deus me deu o prazer de fundar. Aleluia, glória a Deus. Eu montei uma tese, porque eu gosto de curiar, vamos dizer assim, sobre a palavra, desmiuçar, né? Mas, Senhor, onde estão esses números? Saber o que significam os números na Bíblia, os dias, os 7 dias, os 3 dias. Sim. Porque Deus trabalha com uma ordem, né? Com uma matemática. Sim. É tudo muito ajustado, organizado, né? Então, eu montei essa tese. Então, para reforçar que é uma tese, né? Mas o que é interessante, missionário, não é a tese, não é nossa curiosidade. O que nos interessa é que Jesus tem tempo determinado para voltar para cada um de nós. Porque nós temos validade nessa terra. Sim. Eu acredito que eu morra antes de Jesus voltar. Mas ele vai voltar para mim no momento que eu morrer. Sim. E aí? Então o pastor acredita que nem quando Paulo escrevia ali para Tessalônica, e aí quando vem, né, quando fala Coríntios, Tessalônica, nós encontraremos com Jesus nos ares, né? Sim. Isso, o arrebatamento, primeiro, né, no caso, a ressurreição para quem morreu, e aí vem o arrebatamento, sim. Mas aí dentro disso que o pastor está falando, no individual, se vamos antes
Jesus volta para nós Imaginando antes. dessa forma, assim, nós encontraremos antes. Encontraremos antes. Ele tem um tempo, né, para voltar. Eu não sei se vocês têm acompanhado os noticiários, eu gosto muito de tecnologia. E eu tive acompanhando alguns cientistas que eles estão falando que quem viver até o ano 2040 não vai morrer mais. Porque a ciência vai conseguir manter as pessoas vivas. Olha que coisa impressionante. Quando que acontece 2040? Daqui 17 anos. Não, 14 anos. 14 anos, né? 2016, 14 anos. A ciência está muito avançada. Muito avançada. A gente já consegue se conhecer. Você consegue fazer alguns exames hoje que são acessíveis, que você consegue entender toda a sua biologia, a sua idade física realmente, quanto tempo você tem de vida. As coisas estão muito avançadas. Nós estamos aí a ponto de entregar o remédio da cura do câncer, que já está em desenvolvimento avançado. Sim, sim. Né? E assim, então os cientistas estão declarando que quem viver até 2040 não vai morrer mais. Por doença não. Por doença não. Por doença não. Porque dessa forma colocada... A medicina vai te manter, né, vivo. A Elon Musk deu uma entrevista umas semanas atrás, muito comprida, e eu assisti, que ele falou que daqui a uns anos o homem não vai precisar trabalhar mais. Porque a tecnologia, as indústrias vão produzir sozinho. Que o governo, olha como que isso vai de encontro com a Bíblia, que o governo vai bancar as pessoas, porque o dinheiro não vai fazer mais sentido. Vai ter indústria e vai precisar comercializar aquilo que tem indústria. Vai precisar ter apenas um movimento de valores e a pessoa trabalha se quiser. Certo. Pela forma que está indo as coisas, ele reduziu dessa forma. Então, eu te digo, isso a Bíblia fala. Então, mas foi um aí, período de bonança, sim, né? o período de bonança, mas dentro disso não está fora do que Jesus constituiu, por mais que ele fale dessa forma, pode ser que aconteça, né? Como tudo assim está avançado, como o pastor está dizendo, né? Já está até um pouco, eu digo, fora da normalidade, no sentido de fato do que Jesus constituiu, né? Isso. É aquele negócio do homem do trabalho do homem ganhará o pão, né? Do suor do homem ganhará o pão, que é do trabalho. Sim. A mulher está mais, né? Sim. Ali na casa, cuidando dos filhos, aquela coisa toda, enfim. Dentro do que Jesus constituiu família, instituição do Senhor, porém, dentro disso aí que o pastor está colocando, por mais que a gente vê que a ciência, a música, a tecnologia, isso, pode ser sim, porque está muito avançada as coisas, mas não existe assim por detrás um engano, que é o que esse tema que a gente está falando, o engano Existe um querendo ser cumprimento. mais do que as coisas do Existe que Deus um cumprimento instituiu. da palavra através do engano. Exatamente isso. O que eu estou te dizendo? É exatamente a conclusão que você chegou. Que a palavra fala que vai ter engano, que vai ter bonança que não é verdadeira, que o anticristo vai vir e o povo vai amá-lo. Como que se fazia o povo amar o rei antigamente? Porque os grandes sentam na mesa. Sim. Mas e os pequenos, os plebeus? Distribui pão para eles. Pastor. E só pelo pão eles amavam o rei. Isso, como o pastor falou aí de Nabucodonosor também, no tempo lá do início dele, como o povo amava isso. Exatamente. Hoje nós aí vamos fazer uma comparação bem simples. Existe o Bolsa Família. Sim. As pessoas passam mal o presidente por causa da Bolsa Família. Olha aí, igreja, tá entendendo? Dentro da Bíblia. E aí, eu falo para você, Deus nos fez para ser dependente de alguém, a não ser Ele. Ele não falou, eu vou lá enfatizar o que você acabou de falar, coma do suor do teu trabalho. Ele pede para a gente ficar esperando o Bolsa Família. É isso! Olha Ele aí! pede. Não é, né, Para pastor? você esperar o governo te mandar o te pão. mandar alguma coisa? Não, aí você fala assim, mas eu não tenho condições, porque eu ganho muito pouco. Deus não te abençoou ao enfado da pobreza, Ele te abençoou, você tomou posse disso. Você entendeu a capacidade que você também tem através de Cristo Jesus, de crescer, conquistar, dominar Aleluia. todas as coisas sobre essa terra? Né? Eu falo isso muito com propriedade por conta do meu testemunho. Eu sou filho de pai espírita, tive um pai alcoólatra, minha mãe é analfabeta até hoje, nasci dentro do barraco, comi lixo, comi comida de porco quando era pequeno. Eita, pastor. Nós íamos para um chiqueiro aqui da Pastorinho,
que tinha o supermercado, do supermercado Pastorinho, tinha aqui um sítio, e eles mandavam para os porcos aquilo que se estragava no mercado, pão, etc. E nós íamos lá, eu e meus irmãos, quando eles soltavam o saco assim, nós pegávamos primeiro antes dos porcos. Nós escolhíamos primeiro. Nós íamos para casa, fazia um chá de capim santo sem açúcar e derretia aquele pão e comia aquela papa. Ia para debaixo de feira e catava cabeça de peixe. Então eu não tomei posse disso. Foi um período que eu tive que passar. Amém. Eu passei, mas eu não tomei posse. Eu fui atrás. Eu recebi a palavra. Eu busquei a instrução. E aceitei a palavra de Cristo na minha vida. Aleluia, glória a É Deus. mudar a direção. É você entender que tudo não é orar e pedir, é ter atitude. Oração, todo mundo está cansado de falar isso. Oração, orar e ação, né? Então, missionário, às vezes eu vejo pessoas que espiritualizam sempre. Se deu errado, é culpa do diabo. Se deu certo, foi Deus que abençoou. É verdade. E cadê o livre-arbítrio nessa história? Cadê a decisão de cada um, né? Quando quando uma criança nasce, a gente leva diante do altar e consagra ela a Deus. Né? Esse é o costume do evangélico, né? Do cristão. Consagra ela a Deus. Eu não preciso mais ficar todos os dias determinando bênção na vida daquela pessoa. Por quê? Porque ali ela vai começar a escolher se ela quer bênção ou maldição. E as 8.000 bênçãos estão aqui, determinadas. E quem determinou é aquele que não volta atrás com a palavra dele. Aleluia, que é fiel para cumprir. Que é fiel para cumprir. Da mesma forma ele disse, tu comerás do suor do teu trabalho. Qual é o nível do suor do teu trabalho? Quando se fala em comer, fala-se em trazer para casa, né? Levar, e usar, e desfrutar. Então, assim, o suor do teu trabalho vai determinar a quantidade de coisas que você vai conquistar. Quem você vai ser. O teu empenho, a tua busca em conhecer, em saber, em aprender, aleluia, em se aproximar de Cristo. Porque a promessa está feita, ela está determinada. Sabe? Você não tem que ficar esperando mais vir alguém, vir um missionário, um pastor e falar com você, porque você já tem livre-arbítrio, o véu se rasgou. Aleluia! O véu se rasgou, o acesso foi dado a todo mundo. Né? Mas como fez lá Paulo, a gente conversou, como fez Nabucodonosor, tira a cegueira dos teus olhos. Né? Tira aquilo que está impedindo você de crescer, dê a oportunidade de você ouvir a palavra de Deus. Dê a oportunidade daquele que vem diante de você e falar, eu conheço um Cristo que morreu na cruz e tem salvação para você, porque Ele é cura, Ele é mudança. Aleluia. Seja corajoso o suficiente. Como Nabucodonosor. Como Nabucodonosor e Paulo, para mudar a cultura. Sabe, culturas e costumes às vezes te levam ao fracasso. Jesus falava muito isso aí com os escribas e os fariseus, né? Aqueles templos. Opa, cafezinho, que bom. Os templos eram estruturados em costumes. E Jesus foi lá e quebrou todos aqueles costumes, né? Quebrou tudo aquilo, né? Aquele rito. O rito que nós precisamos ter hoje, missionária, no meu coração. Amém. É um rito de adoração, de amor a Deus, de vida com princípio. Por que às vezes a gente vê uma pessoa, missionária, te faço uma pergunta, que ela não vai para a igreja, ela não se batizou, ela ama Cristo, declara o amor de Cristo. Né? Ela é cristã. Sim. Nunca foi para a igreja, nunca se batizou. E a casa dela é próspera. Explica isso. A minha mãe uma vez perguntou para mim, filho, por que tem gente que não vai para a igreja e é muito bem de vida? Eu vi uma vez o Thiago Brunet, quem conhece o Thiago Brunet falar, eu fiz um curso com ele de 1 ano. E ele é um pastor maravilhoso, ele se ensina muito, mas ele ensina a pessoa a se estruturar também, psicologicamente, né? E ele falou assim, que o homem mais rico que ele conhece, e olha que ele conhece homens ricos, né? Sim. Que o homem mais rico que ele conhece trabalha de gari e mora numa favela. Só que todo fim de semana tem churrasco na casa dele, ele vive feliz com a mulher e filho, e todo ano ele pinta a casinha dele. Eita glória, olha aí. Às vezes nós estamos com a mente tão enclausurada, achando que felicidade é ter, é poder, é ser. Ou só são as notas, né? Em ver notas. Só nota, mas a felicidade é você ter uma identidade. E que seja uma identidade em Cristo. Você ter princípios e valores. Sabe por quê? Porque quando a gente se for, o nosso legado vai ser os princípios e valores. E o nosso resultado vai ser o resultado dos princípios e valores que nós tivemos nessa terra. Aleluia, Deus. Então eu creio, missionária, que
nessa live, vai ter muitas pessoas que vão entender que de repente precisa mudar o percurso, não é aquilo que você aprendeu até aqui. Se não tá dando certo, deixa eu tomar o restinho. Que tá bom. Amém. Se não tá dando certo, ouça a palavra de Deus. Eu não quero que você seja religioso, não quero que você vire um beato, mas eu quero que você ame a Cristo e tenha princípios e valores e caráter de Cristo. Porque não vai ser fácil para ninguém, né? Não vai ser fácil para ninguém. Tanto é que o pastor aí falando do Tiago, também eu acompanho muito. Bacana. Né, o Tiago, pastora Tânia Tereza, a qual me ajudou no processo de cura interior, né? E aí eu vejo assim, o Tiago ele fala muito também dos princípios, né? Então isso aí que o pastor colocou dentro, que uns são próximos mesmo, não sei, por quê? Porque a pessoa cumpre os princípios, né, pastor? Mesmo às vezes não tendo totalmente o conhecimento. Os judeus que não são convertidos, cumpre princípios. Você já viu os princípios dos judeus? As práticas deles? Né? A vida deles, como é que são? É verdade, pastor. Né? Eles são abundantes, é verdade. Eles são postos da promessa. Eles agem, a Bíblia é uma nova distorção deles. A Corá, né? Sim, sim. A Torá é uma nova distorção. Aleluia. Deles. Eles têm valores. Sim. Eles têm princípios. Então, ter princípios e valores, às vezes dá muito mais resultado do que jejum e oração. Por que adianta eu jejuar e orar? E não ter, né? Tem que ser todos, né, pastor? Eu creio que tem que ser completo, É o pacote, né? irmão. É verdade. É o pacote. Então, assim, princípio com a minha casa, princípio com a minha família, princípio com meus vizinhos, com meus irmãos, princípio com o meu trabalho, né? A pessoa que trabalha e vive falando mal do patrão, como é que prospera? Né? É verdade. Ontem mesmo Deus colocou no meu coração, justamente, olha só as confirmações, né? Deus é tão maravilhoso, o amado Espírito Santo se faz presente aqui, queridos, porque estamos na palavra do Senhor. E ontem estava falando justamente disso também, porque quando Paulo nos fala lá em Tessalonicenses 4, Paulo ele vem nos exortando a buscar a santidade, né? Para que Jesus nos purifique de muitas coisas, né? Lá Paulo ele exorta dentro da parte fornicação, adultérios, mas aí também Deus me colocou, né, pastor? E o resto tudo que às vezes a pessoa tem de pecado dentro dela mesma, a bagunça dentro dela mesma, as lixeiras dentro, que é a fofoca, não controla a língua, né? Apontar o dedo, mesmo sabendo que você está fazendo assim, né? Aponta para uma pessoa, o outro está para onde? Está para nós mesmos. Quer dizer, não está olhando os nossos próprios erros também. Essas pessoas têm muita dificuldade do perdão. Porque o perdão, querido, quando a gente olha para o outro, a gente também tem que olhar o quanto também nós já fomos errados. Não é isso, pastor? É verdade. É verdade. E examinar e tirar a clave do olho é terrível, né? Porque dói. Você imagina você com uma clave no teu olho e você tem que puxar. Literalmente vai doer. Pedir perdão é difícil. Pedir perdão não é fácil. Porque é pastor, porque é missionária, tem um pé na frente. É nada, somos tudo igual. Somos tudo igual. A diferença é que a gente procura mais instrução. Mas a gente sente a dor do mesmo jeito. A gente sente a dificuldade do mesmo jeito. E depois com a prática, a gente vai conseguindo lidar melhor com as coisas. Mas às vezes a gente reluta em pedir um perdão, mesmo como pastor, como missionário. Às vezes a gente se engana em determinar quem está certo e quem está errado. Por isso não é nos dado o direito de julgo. E eu falo mais, não é nem questão de direito, é proibido. Proibido para mim e para você julgar. Porque nós não temos a capacidade que Deus tem de examinar, como examinou Paulo. Isso, o mais profundo da alma. Os discípulos julgavam Paulo como matador do povo cristão. E pelos discípulos, Deus vinha sobre Paulo e mandava fogo do céu, um raio, qualquer coisa, e fulminava ele. Porque o cara perseguia de uma forma cruel. Mas aí Deus ia lá na panorâmica de Paulo e falava, peraí, ele está enganado, ele está sendo enganado assim, como muitos estão enganados, e deu a oportunidade dele, e ele acabou sendo a pessoa que foi. Então, de repente, na tua casa, tem alguém que faz tudo o contrário, faz tudo diferente. Você como cristão, você fala, aquele não tem jeito, não dá para... Deus tem uma outra panorâmica dessa pessoa, se ela está aí. E de repente essa panorâmica
é para usar você, como usou aquela pessoa que tirou a cegueira de Paulo, para tirar a cegueira. Mas sabe como tira a cegueira de uma pessoa? Não é enfiando goela abaixo, é mostrando Cristo para ele. E sabe como você mostra Cristo para ele? Na tua vida. Aleluia! Passo. Aleluia! Porque Cristo não Deus. vai se materializar diante dele como fez com Paulo, mas a usar você como ferramenta para mudar. Né? Por isso que é bom ter a direção, a instrução, como aquele servo de Deus, quando Deus disse assim, ó, vai até o Paulo. Ah, Senhor, mas ele mata. Mas eu estou contigo, vai com ele que eu estou te determinando. Quando você tem a instrução de Deus, o resultado é positivo. Aleluia. Né? Então, assim, se você tem alguém que você precisa mostrar Cristo para ele, mostra através da sua vida, da tua atitude, das tuas falas, teu perdão. Aleluia. Né? Essa semana eu recebi uma notícia de uma tia minha que morreu em Aracaju. E olha que bacana isso. Não a morte dela, lógico que não, mas o resultado do desenrolar do que eu vou dizer. A minha mãe saiu de Aracaju, ficou 50 anos sem ver a família. E eu sempre gostei de realizar os sonhos da minha mãe. E eu peguei ela, coloquei, depois de 50 anos, tive condições, coloquei ela dentro do carro, aí eu volto a te dizer, lá naquela fase, eu comia comida de porcos. Mas eu não aceitei aquilo. Eu fui realizador de sonhos da minha mãe. E aí eu peguei minha mãe, pus dentro do carro e levei para Aracaju para rever a família. Chegou lá uma família maravilhosa. E tinha uma cunhada dela, que era irmã do meu tio, que ela não falava. Ela saiu de lá brigada, ela não se dava bem. Eita. Perdão na palavra, queria ver o diabo, mas uma não queria ver a outra. Sim. Mas passou-se o tempo, minha mãe se evangelizou, né? Recebeu Jesus como seu Salvador, mudou o coração. Né? E ela chegou lá, e para que casa nós fomos? Para a casa dessa cunhada da minha mãe, que era mulher do meu tio. E fomos muito bem recebidas, se perdoaram, falando de coisas que aconteceu há 60 anos atrás. Eita, glória a Deus. Olha aí, Deus maravilhoso. Mas hoje é diferente, se perdoaram. Concerto. Né? Teve um concerto, viemos para São Paulo. Minha mãe não teve mais a oportunidade de voltar lá. E agora a notícia é que ela faleceu. E eu falei para minha mãe baixou a cabeça, se entristeceu. E eu falei, olha mãe, como Deus foi maravilhoso com a senhora, que concedeu a senhora ver ela, depois de 60 anos, se consertar e resolver tudo isso, para que ela não fosse embora sem um perdão, né? Tanto dela, para minha mãe, como a minha mãe para ela. Então, Jesus vai te dar essa oportunidade. E aproveite, não deixe passar. Porque um dia não é igual ao outro, e o dia de ontem não volta mais. Não volta mais. Né? Então, assim, o Espírito Santo foi nos conduzindo aqui, o tema de Jesus está voltando, né? Sim. Sim ou não, e foi nos dando exemplos para chegar na seguinte conclusão, eu acredito nisso, né? Que você tem que aproveitar as oportunidades de fazer seus conselhos, de abençoar as pessoas, de fazer o teu melhor no dia de hoje, porque você não sabe se levanta da tua cama amanhã. Olha aí, Cristo. Então, se Deus vir diante de você, como veio diante de Paulo, através de um mensageiro para tirar a tua cegueira, escute, ouça, muda o que tiver que mudar, muda costume, muda hábito. Né? Não aceite maldição hereditária na sua família, porque Jesus veio para curar e mudar isso. Aleluia, Né? aleluia. Às vezes a gente espiritualiza muito, mas falta prática. Falta prática. Né? Porque pode ser quebrado, né? É. Pode ser quebrado. Então, Pode. se pode, é o quê? É o livre-arbítrio. O diabo não tem poder para te segurar numa vida de tristeza, angústia e falta de perdão. Ele não tem autoridade. Porque a partir do momento que você falar, eu não aceito, ele tem que se afastar de você. Porque daí chega o Espírito Santo de Deus para te salvar, para te abraçar, para te conduzir, para te dar direção como você deve fazer. Aleluia. Né? E repelir Satanás e todos os seus espíritos, toda a sua religião, toda a sua legião. Cair por terra em toda nome a sua de legião. Jesus. Viu? Nunca vai ser fácil, mas com Deus nós conseguimos. Aleluia! Tá bom demais, né, igreja? Gente, eu amo podcast. Eu aprendo muito aqui com os pastores, né, abençoados que vêm aqui. Pastores, missionários, sabe assim, povo mesmo que busca o Senhor de coração, de alma, entende? E isso é muito bom, porque já está aqui, nos deixando aqui legados, né, de palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Pastor falando tudo isso aí, e aonde a gente, como aqui foi colocado muito Paulo também, né, a cegueira,
onde por detrás tem muitos enganos, né? No caso dele, o engano é que ele achando que fazendo certo estava fazendo errado. Estava fazendo errado. E aí eu volto agora para Mateus, no sentido que Paulo também, ele foi estudado ali, né, pelo professor Gamaliel, né, ali, um dos melhores professores ali. Sim. Só que Paulo ali já estava com um povo também religioso ali que diziam ter um entendimento, né? Diziam ter. Que era a cultura romana, né? Que era a cultura romana. E aí dentro disso, quando nós vamos lá em Mateus 24:11, nós colocamos isso, podemos colocar como falsos profetas, que ali já existiam, por detrás de tudo aquilo, né? Dentro da parte romana, dentro da... Enfim, a gente pode colocar como, até mesmo ali com Jesus, né? Que tinha também aqueles que eram os religiosos, né? E tinha também tantos fariseus. Nós podemos colocar isso como pessoas que já vivem, de fato, elas vivem no engano. E podemos colocar esses que são mais influentes, que está ali na liderança, que está dentro de um templo, como falsos profetas, e também os quais nós vemos hoje? Sim, eu creio que sim, porque nós sabemos que durante toda a história da humanidade, né, se teve um único Deus, mas o povo foi dispersando e foi criando outros deuses, né? E as culturas, se você parar e analisar a cultura romana, a cultura samaria, são culturas que não têm uma estrutura. Eles vêm de um povo, que vem de outro povo, que aparece um Deus, que alguém inventa outro Deus, né? E vai indo. Enquanto o povo judeu, ele se mantinha sóbrio, por mais que eles se perdiam, mas ele se mantinha o conhecimento da palavra. Sempre tinha um ou outro que tentava avivar aquilo. Sim. E Deus sempre estava ali, sendo dito, sendo falado, sendo pesquisado, sendo estudado. Mas as outras culturas não. Então, são profetas que, como os escribas e fariseus, que Jesus está aqui, ó, Mateus 27, 23, 27, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Então, assim, qual que era a intenção desses homens? Recurso próprio, né? Eles não davam a vida como Jesus deu, pelas ovelhas ou pelo seu próximo. Porque Jesus resumiu os mandamentos. Jesus até isso ele facilitou. Tinha 10 mandamentos, tinha isso, tinha aquilo, mas o povo está confuso. Então, assim, ama a Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. E aí quando eu me engano, aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, então peraí, o que eu faço para mim? Eu me roubo? Não. Eu me adultero? Não. Eu me engano? Não. Eu me firo? Não. Eu me traio? Não. Então se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não faço nada disso contra o meu próximo. E a gente sabia que aquele povo, naquela época, eles ensinavam a palavra de uma forma que manipulasse a trazer benefício próprio. A viver a vida de luxo, a ter poder. Até hoje existe uma luta do homem a ter poder, a ser reconhecido. Né? Eu me policio o tempo todo com essa questão de ser reconhecido, porque o homem tem um DNA que ele quer ser reconhecido, ele quer ser falado, sim, ele quer aparecer, ele quer que alguém suba no palco e pegue o microfone e fale o nome dele. Vaidade, né? As vaidades, tudo é vaidade, né? Já dizia então, o Salomão. O que os falsos profetas faziam, bem definido, missionário? Sua própria vaidade. Eles queriam poder. Eles queriam fazer milagres que não existiam, queriam representar um Deus que eles não serviam, né? Então, sim, hoje nós sabemos que existem muitos homens em igrejas grandes, felizmente. Sim. Nós sabemos que tem igrejas grandes, né? Que eles não estão preocupados com as ovelhas, mas sim o tamanho da igreja. O tamanho da igreja para recursos, né? Recursos em prol, sabe-se lá o que, gente? Porque não podemos de fato assim falar, né? Mas sabe-se lá o que? Porque sabemos que uma igreja muito grande também, queridos, ela entra, falar aqui um pouquinho, pastor, amém? Amém. Ela entra, com a licença do pastor aqui, ela entra como até mesmo uma empresa, queridos. Porque uma empresa grande... É uma empresa que não paga impostos. Né?
sem fins lucrativos, assim, na questão de paga. Porém, ela tem ali... Aí fala assim, mas a igreja é para crescer. Porque aí tem as evangelizações, os livrinhos, as coisas tudo. Mas o tamanho dela em si dá para aquilo ali e ainda dá para outras coisas também, que é isso que a gente fala, essa parte sabe-se lá o quê, porque não sabemos, então não podemos julgar, né? Mas dentro disso que o pastor está colocando é uma coisa que existe, porque quando eu lembro lá de Caifás, por exemplo, né? Quando lembra lá de Caifás, quando lembra Judas ali traindo Jesus por moedas, que era por conta de quê? O povo que estava ali no meio também, né? A parte que eu falo, liderança ali de religiões, tudo por detrás daquelas situações. A gente crucifica Judas antes de Cristo, né? Porque a gente fala assim, como que pode andar com Cristo? Ver os milagres de Cristo, tocar em Cristo, né? Olha que inveja, né? E traí-lo por moedas. E eu quero te falar algo que vai impactar a tua vida. Eita, pronto, olha aí, agora Deus. Será que você também, lá naquele jeitinho que você dá, sabe, naquele troco que veio a mais que você não devolve, naquele salário seu que veio errado e você não avisa o teu patrão, você não traz os princípios cristãos por moedas? Sabe, muitas outras coisas mais? Será que a tua vontade sobre o teu irmão, né, uma venda, numa compra, um carro que você vende, que você esconde um problema crônico do carro, será que não é por moedas que você está traindo os seus princípios cristãos, que não está traindo Cristo? Né? Nós sabemos muito apontar, mas nós sabemos analisar a nossa postura, o nosso posicionamento. Então, às vezes, está lá nas pequenas coisas, sabe? Às vezes você fala assim, eu não mato, eu não traio, eu não bebo, eu não fumo. Por que as coisas não dão certo? Né? Às vezes porque você vendeu um carro que estava com problema no motor e você não falou. Às vezes porque você recebeu um pouco a mais, você não falou. Né? Então são essas pequenas práticas, a gente costuma falar que não tem pecadinho nem pecadão, né? Que às vezes afasta você da prosperidade, da paz, do desenvolvimento espiritual, de tudo aquilo. Né? Uma vida reta é reta. É reta. E às vezes a gente não vai além, e às vezes eu me cobro, às vezes falo, eu poderia ter ido além se eu tivesse tomado outras atitudes, se eu tivesse tido um princípio mais concentrado, de algo mais profundo diante de Deus, sabe? Porque para nós não tem limite de bênção, não tem limite de prosperidade, ele determinou, né? Então, a missionária falando isso, nós devemos entender que não existe culpa do vizinho, sabe? O pior cego é o que não quer ver, o pior covarde é aquele que não admite os erros, né? Não existe culpa do vizinho, não existe inveja, não existe olho gordo, porque o Deus que me abençoou, quem que pode ir contra ele se eu cumprir os mandamentos dele? Sabe, eu não fico entendendo, às vezes, missionário, a pessoa fala, tem um olho gordo, fizeram uma macumba para mim. E o poder do Deus que você serve? Não é suficiente para te levar de olho gordo, de macumba, qualquer coisa? Eita Deus. Né? Será que a tua vida está ruim por causa dos outros? Se Deus te deu o livre-arbítrio, um CPF para cada um, a autoridade de cuidar da sua vida, de fazer o que quiser. Eita Deus! Né? Olha aí. Aí você escolhe como você quer cuidar, o que você quer fazer dela. Diante de Deus, diante do diabo, diante do sufoqueiro, diante do que você quiser. Mas qual é a tua postura, qual é o teu posicionamento, né? Olha aí. Os teus resultados é fruto das tuas atitudes. Lembre sempre disso. Ninguém é culpado pela falência de alguém e ninguém tem mérito nas conquistas de outros. Olha aí. Né? E aí a gente conhece as árvores pelo fruto, né, pastor? Exatamente. Então, qual o fruto? Qual é o fruto aqui, ó? Que já está estragado, não é isso, pastor? Tem que, tirar fora. Mas cabe ressaltar dentro da fala da pastora que existem frutos que são enganosos. Tem que ficar atento a isso. Lembra aquela figueira? Jesus passou lá, estava bonita, florada. É verdade. Às vezes a gente olha, está tudo muito bonito, muito florado. Mas não tem o fruto que alimenta. Que Jesus foi lá para fazer o quê? Para pegar um fruto para se alimentar. Não tem o fruto que alimenta. Às vezes, você olha, você pensa que é fruto. E não é. É apenas aparência. O verdadeiro fruto que alimenta, não tem. Que é o engano, né? Porque o engano aí, ó, por isso, gente, é tão forte esse tema. E você
Se você tiver em espírito ali, vocês vão dar a volta em todo esse podcast aqui para entender. Tudo tem a ver, de fato, com engano. Com engano. Porque parece bonito, fala bonito, tá ali num poder, numa liderança, você vê a igreja cheia, aquela coisa toda, tudo, tá. Mas por detrás existe algo que pode ser que tenha ali um engano. É verdade. Né? E entender que riqueza não é coisas materiais, riqueza é um pacote. Eu pergunto assim, né, pessoal, por que o pobre não se mata? Não é estranho? O pobre não se mata, eles matam um ou outro, né? O pobre mata um ou outro, mas é difícil ver falar que um pobre se matou, se suicidou, né? Muitas das vezes é mais os ricos mesmo, né? Por quê? Mas peraí, mas não são ricos? Não são ricos, não têm riquezas? É aquela figueira, toda florada. Olha aí. Mas o fruto que dá vida, que nos sustenta, está faltando. O fruto do Espírito, tá entendendo? E às vezes a nossa busca é ter, conseguir conquistar. Eu tenho uma frase que eu tenho uma pessoa que eu mentoro ela, moro em Sorocaba, meu amigo Fernando, se ele ouvir esse podcast, ele vai saber disso. Ele até falou assim, pastor, eu vou postar uma frase tua. Posso postar? Eu falei, pode. Eu até postei no meu status, que diz assim, o homem que reconhece o que tem hoje e é grato pelo que tem hoje, ele é feliz hoje e não espera amanhã ter mais para ser feliz. Às vezes a gente está numa busca, não consegue ver o que nós já conseguimos. E eu dou graças a Deus, tudo na minha casa, na minha vida, tudo que me rodeia. Irmão, eu levanto de manhã e falo, Senhor, graças a Deus, que eu tenho esse cafezinho para me tomar, que eu tenho esse sofazinho, essa televisão, essa caminha para me dormir. Senhor, graças a Deus que eu tenho um chuveiro quente para me tomar banho. O tempo todo a minha vida é assim. Eu desço para minha garagem, Senhor, graças a Deus por este carro que eu estou saindo, e eu sou feliz, eu estou na vantagem. Sabe? Você reconhecer o que você tem, ser feliz e realizado com o que você tem, vai te proporcionar conseguir muito mais, vai te dar estrutura, vai abrir a tua mente. Porque o homem que é grato, agrada o coração de Deus. Aleluia. Né? E eu nunca murmurei, nunca, isso eu posso dizer, missionário, eu nunca murmurei, eu sempre agradeci. E se hoje eu for para Cristo, eu vou realizar, porque eu realizei muitos sonhos, muitas coisas. Eu não estou falando de coisas materiais apenas, eu estou falando também de realizações espirituais, realizações de amor, de gratidão, sabe? Então assim, se examine, se conserte, não caia no engano, não fique esperando conseguir para ser feliz, não fique esperando outras oportunidades para pedir perdão. Permita que a pessoa que quer falar de Cristo para você possa ter oportunidade de falar. Permita mudar teus hábitos, tuas culturas, para que você consiga adquirir princípios cristãos e consiga viver eles. Se precisar zerar, zera. Se precisar resetar, reseta. Não tem problema. É corajoso o homem e a mulher que recomeça. Não é todos que tem essa coragem, esse dom de recomeçar, de refazer, como Paulo fez, né? É verdade. Paulo era enganado, né? Os escribas, os fariseus, eles conduziam os templos. Eu acredito que os que estavam na cabeça ali, que estavam conduzindo, sabiam o que estavam fazendo, mas tinha muitos que seguiam eles, achando que estavam fazendo certo, como Paulo fazia, né? É verdade. Como Nabucodonosor achava que aquele Deus que ele servia lá, que ele tinha lá, aquelas imagens que ele tinha lá, era um Deus verdadeiro. Mas quando ele conheceu, quando ele teve envolvimento e precisou, olha que bacana que o projeto de Deus na vida de Nabucodonosor não era só para educar o povo judeu, mas era para salvar Nabucodonosor também. Sim. Porque no fim ele conheceu Deus e reconheceu Deus como seu Senhor e Salvador. Sim. Era um duplo projeto. Quando você é permitido usar por Deus e salvar outras pessoas, o projeto de Deus não acontece na vida da pessoa, acontece no seu também. Aleluia. Porque Deus ele vê o geral, né, pastor? E é a plenitude que ele tem, o poder que ele tem, sabe? De fazer todas as coisas ao mesmo tempo. E eu costumo muito falar nas minhas pregações missionárias que quem recebe a fonte da água viva recebe a bênção primeiro, porque a fonte passa por ele. Aleluia. Não é verdade? Glória a Deus. Primeiro a gente recebe. A fonte é assim. Sim. Primeiro ela é abastecida e depois ela jorra. Jorra, é. Então tudo aquilo transborda, que você, tudo aquilo que você transborda, você recebe. Se você transborda o mal, você está recebendo primeiro o mal.
Se você recebe o bem, se você transborda o bem, primeiro você recebeu o bem. Se você transborda a bênção, você recebeu a primeira bênção. Mas você tem que ser dedicado com uma boa fonte da presença de Deus. Viu? E às vezes você precisa mudar, transformar, refazer. Né? Aleluia. Porque de repente você está sendo enganado por falsas profecias, você está sendo enganado por culturas vãs, né? Costumes vãs. Dê oportunidade, como Paulo teve, se retirar da cegueira dos olhos dele. Glória a Deus, aleluia. Amém. Amém. Queridos, eu quero ressaltar aqui, quando eu falei, com licença aqui, pastor, quando eu falei da parte da igreja cheia, assim, né, dependendo que sabe-se lá, porque a gente aqui não está aqui para julgar, amém? Mas a gente está falando da época ali que eu até citei, né, o Caifás, né, assim, porque o que acontece, irmãos? Dentro do engano, em falsos profetas, muitas das vezes pode ser usada até a palavra, a pessoa ela inclui votos, dízimo, ofertas, em toda passagem que vai falar, em toda pregação. Então, queridos, tudo isso a gente tem que tomar cuidado, né? Por isso que na palavra também vai dizer, né? Que nem os bereanos, não é isso, pastor? Que nem os bereanos, né? Se a pessoa estiver falando da palavra, a gente tem que estar com a Bíblia na mão, gente, e ler a palavra, estudar a palavra. Erreis por não conhecer as Escrituras. Isso, pastor, aí, pastor dizendo, amém? E que coisa linda isso, né? Você sabe que na nossa igreja a gente não prega dízimo, a gente prega oferta. Por que não, pastor? Porque relacionamento com Deus é amor e fidelidade, não é negociação. Não é, se você dizimar, os gafanhotos não vão vir, não vão devorar você, não vão devorar o migrador, o cortador. Não é isso que a gente prega. O que a gente prega é assim: se você tiver amor e relacionamento com Cristo, você vai dar de coração, você vai entregar a oferta, e essa oferta vai ser bem cuidada, vai ser levada lá à viúva, aos órfãos e etc. É uma relação de confiança com a igreja, com Deus, e amor a Deus, e a obra de Deus. Então, assim, não é porcentagem também, porque você não está pagando taxa. O que você tem com Deus? Sabe por quê? Porque eu falo que o primeiro ministério é dentro da minha casa. Sabe? O primeiro ministério é dentro da minha casa. Então, o que Deus me deu como ministério, determinou, é a minha casa, a minha família. O resto, eu sou alistado. Eu me alistei a ser pastor. Aleluia. E recebi a unção de Deus. Aleluia. Então, assim, dízimo, oferta, tem que ser relacionamento com Deus. Não tem que ser taxa, não tem que ser obrigatório, né? Supra a tua casa, a tua família, separa a tua oferta e leve com amor, não porque te falaram que 10% você tem que dar, porque senão vai vir uma maldição sobre a tua vida. Se você estiver sendo fiel com Deus, estiver sendo justo e fiel será com você também, viu? Então tenha relacionamento. Leve a sua oferta, o seu dízimo para a igreja, como oferta de amor, não como uma taxa, né? Porque às vezes é imposto de uma forma que a gente fala assim: eu levo querendo ou não querendo, eu tenho que levar. Isso, como uma obrigação, né? As ofertas que eram dadas ao templo, que eram com defeito, Deus não aceitava. Um dízimo dado como obrigação é uma oferta com defeito. Não é verdade? É verdade, pastor. Não tem barganha com Deus. Porque não tem o amor, né? Quando a pessoa se sente obrigada, ela está se sentindo... Olha isso, como é que fala? Intimidada ali, né? A fazer... É uma oferta com defeito. É verdade. Né? Então, assim, eu acho que... Coagida, essa é a palavra certa. Eu acho que o que você leva à casa do Senhor, ou o que você dedica a sua vida à casa do Senhor, tem que ser suave, tem que ser leve, tem que ser prazerosa, né? Tem que ser prazerosa, não pode ser nada assim. Eu acho que os líderes de igreja não deviam falar assim: ó, tem que vir, tem que fazer. Não. Você quer vir, você quer fazer, porque o que Deus quer é uma oferta imácula, sem obrigação, mas com amor, em tudo. Aleluia. No trabalho, na dedicação, em tudo. Amém, igreja. Tá vendo aí, igreja? Olha, é forte, é forte. Então,
ressaltando é isso que eu quis dizer, para não se deixar enganar dentro dessa parte também. Temos que fazer sim, mas naquela questão de entendimento, do amor em nós, do entendimento. Amém? E que o engano não esteja no nosso coração também. Também, né, pastor? Também. Que nós não nos enganamos. Não nos enganemos, né? pastor, estando lá diante do altar, indo para a igreja e não estando lá. Né? Porque muitas vezes as pessoas se enganam. Eu vou porque se eu não for, eu não recebo a bênção. Não é assim que funciona com Deus. É tudo voluntário e espontâneo. Olha aí, eita glória. Aleluia, Deus. É forte essa palavra engano. Está vendo aí em toda parte. E esse em toda parte, muitas das vezes, está até em nós mesmos. Olha aí. Né? Então, é muito forte, queridos, que hoje tem engano com tudo. Engano com alimentos, engano com... falsificação, né, pastor? Golpes, engano com a palavra, enganos com tudo, gente. E isso que o pastor falou é muito forte, que nós temos que nos examinar, nos vigiar. Porque muitas das vezes acontece de nós mesmos tá sendo enganado, muitas das vezes por nós mesmos, nosso pensamento. Por isso que a palavra de Deus diz, vigie na palavra, né? Medite na palavra de dia e de noite lá em Josué. E em tantos outros, em Amós também. Por quê? Porque a gente meditando na palavra, a nossa mente vai ficando mente de Cristo. Se a gente não estiver aqui, queridos, e não ter a nossa mente em Cristo, nós mesmos podemos estar nos enganando. E essa palavra, ela é um perigo. Pastor, agora vamos falar um pouco de apostasia, pastor? Vamos. Em 2 Tessalonicenses, para fechar, a vinda do perverso, né, que vai dizer lá no 2, 9 e 11, a vinda do perverso tem a força de Satanás, com poder de falsos sinais e mentiras. Eu acho que também dentro de todo o podcast aqui nós já falamos um pouco disso. Falamos, né? Acabamos entrando, né? Deus foi nos conduzindo aí a também falar sobre isso, sobre a vinda quando nós falamos do pão distribuído ao povo, que o povo não vai precisar trabalhar, como a moça falou, né? Sim. Da Bolsa Família, né? Da Bolsa Família, né? Então, toda assim, se complementa. Às vezes Deus tem tanto para nos dar e o inimigo vem com um pouquinho e a gente já se vende, né? Já se vende. Né? E então vai chegar quando eu falo que isso que o Alamoço falou vai de encontro com a Bíblia, é justamente nisso. Vai chegar o tempo que o governo compra o povo, como já está comprando, e a gente para de cumprir todas as promessas que Deus fez para a gente lutar, conquistar, ter poder, dominar. E o diabo sabe que tem um monte de gente que tem a cabeça fraca, pequena, que vai adotar e vai abraçar isso. Infelizmente, né? A palavra diz que vai subir uma multidão aos céus. Mas eu creio que muitos vão ficar porque não tiveram a coragem de pesquisar, de conhecer a palavra, de ouvir, de mudar as coisas e tomar posse realmente que Deus tem pra gente. Né? E isso já é o comportamento humano pro fim. Isso antes de Cristo teve, né? Lá desde o princípio do jardim, né? Toda a história da Bíblia a gente conhece, toda a longa história da Bíblia, e até nos dias de hoje, né? Tem pessoas que infelizmente vão escolher a um Deus falso que entrega pães, né? Entrega restos, aquilo que os nobres não comem, né? E ficam satisfeitos e dizem ele é bom porque nos deu um pouquinho aqui, né? E nós temos um Deus que dá com abundância. Né? Aleluia, aleluia, pastor. Eu acredito que nós já colocamos tudo aqui. Eu coloquei aqui dentro das minhas meditações a expressão do lobo com as vestes de ovelha, mas também creio que já foi colocado aqui, né, que são as aparências, né? Aqui em Mateus, né, 27 fala, né, até o 31, e no versículo 23, no capítulo 23, versículo 27, que fala sobre os caiados, né? Sim. E a gente sabe que os escribas, os fariseus, eles andavam com aquelas roupas todas douradas, aquela coisa ela toda muito adornado, né? Sim. E é o lobo, né? Em pele do cordeiro. Às vezes a pessoa é muito bonita, muito simpática, mas escribas e fariseus hipócritas. Manipuladora, dissimulada, né? É verdade. Que é apenas a atenção. Que nós falamos, né? Os falsos profetas. Que eles querem apenas atenção. É para ego próprio. Né?
para suprir o ego deles e não dão a vida pelas outras pessoas, não amam o próximo como amor a si mesmo. Então, assim, nós vamos, todos os tempos vai ter pessoas assim. Eu acredito que Hitler, esse imperador chinês, eles matavam para falar assim, eu tenho o poder da vida das outras pessoas. Eu mato, eu tiro, eu determino quem vive e quem morre. Eu determino quem serve e quem não serve. Né? Eu determino quem recebe a bênção, quem não recebe, como era o caso do escriba. Né? Aquele que paga mais é mais abençoado. E a igreja romana pegou isso muito tempo, né? Quem paga mais é mais abençoado. Olha aí. E acabou virando uma cultura, né? Olha aí. Então, se o povo não se atentar e começar a conhecer isso aqui, sabe? A gente tem um curso de teologia lá, a missionária Jaqueline, que a missionária conhece. Sim. E a gente falava Tô lá, assim, viu, gente? Uma bênção, né? A gente falava assim, ó, tem uma taxa para fazer o curso. Mas aquele que não puder pagar a taxa, mas quer fazer, pode também. Glória a Deus. Você pensa que aparece muita gente interessada? Pastor. Você está entendendo? Aí depois amanhã você vai falar assim, eu não tive oportunidade. Teve. Porque Deus enviou homens e mulheres, constituiu lugares para te dar oportunidade. Viu? O livro mais vendido do mundo. Né? Há séculos. Acessível. Você entra na internet, você compra isso aqui por R$20. Amém, pastor. Você compra um livro por R$20. E praticar, né, pastor? Praticar. Se você lê 10 minutos por dia, você lê ela em um ano. Todinho. O que é 10 minutos da sua vida? O que é 10 minutos no Kawaii, no TikTok? Né? Que também são ilusões no tempo, queridos. Amém. Então, nós vamos encerrar aqui. Amém? Pastor, Deus abençoe. Amém, Eu pastor. amei receber o pastor Antônio Eu aqui, amei fazer gente. parte. A gente vai conhecendo as almas lindas, né? Que são almas lindas. Glória a Deus. Você sabe glória a Deus, que eu já Senhor. tive vários convites para podcast. Eu nunca participei, o primeiro eu sei. Olha aí que bênção, que honra, Foi pastor. o primeiro Que honra. que a minha agenda bateu, que deu para mim. Aleluia. Né? Mas eu Aleluia. fiquei muito feliz. E é um trabalho maravilhoso. Que outras pessoas também desenvolvam esse trabalho. Aleluia. Né? Porque a oportunidade de você estar no seu lar, na tua casa aí, bem confortável e gostoso, ou no trem, ou mesmo dentro do seu carro, né? E ouvindo a palavra de Deus, sem cerimônia, com sinceridade, com amor, através de um trabalho dedicado do missionário. Amém. Depois eu vou estar divulgando, tá, gente? Aí, em alguns eu faço cortes, porque às vezes a pessoa não dá para ver tudo de uma vez, aí ela vai vendo aos pouquinhos, amém? Depois eu vou enviar para o pastor também. Amém. E aí, para vocês serem alimentados dessa palavra aí, a qual Deus aqui usou o pastor poderosamente a estar aqui conosco, né? E tudo isso é servir, queridos. Falar da palavra de Deus também é estar servindo, né? Porque estamos aqui, né, pastor? Evangelizando. Bem-aventurado que Né? serve. Falando do amor de Deus. Amém. As pessoas alcançar, querer ter a vontade mesmo de estar aqui, ó, como o pastor falou, dentro da Às vezes a Bíblia, pessoa tem um estudar. pouco de preconceito de ir para a igreja, mas ela consegue ouvir a palavra através do celular, dentro de casa, né? Às vezes a pessoa tem até vergonha dos amigos, sabia? Os amigos de olha bar, aí, sabe? O amigo de bar, o amigo que anda junto, joga bola, você está indo para a igreja. Teve um rapaz que se converteu com nós, ele começou a chamar de crentinho. O crentinho aí, o crentinho aí, sabe? Mas esse aparelho, às vezes possibilita a pessoa receber a palavra, sem passar por esse constrangimento, até tomar coragem Sim, e ir para a igreja. né? Usa esse aparelho pro bem, gente. Usa para ser canal de bênção e decida ser canal de bênção, né? Eu costumo dizer assim, olha, eu toda manhã quando eu levanto na minha oração, eu falo, Senhor, eu decido hoje ser canal de bênção. Coisa Né? A linda. gente tem que decidir todos os dias ser canal de bênção. E esse aparelho, as tecnologias, a gente tem que usar mesmo para falar do amor, da palavra de Deus e contar os testemunhos das maravilhas que Deus faz em nossa vida, amém, queridos? Porque chega uma hora também que a gente não pode nem estar com esse aparelho na mão. Muitos estão nos hospitais, Sim. não pode estar ali com o aparelho acessível na mão, né, também. Então, que precisa de visitas nesse caso, não é isso, pastor? Precisa de visitas, pessoas que vão lá, Os pessoas homens e as que vão... mulheres se dispõem, né? Isso, né? Que são os missionários, obreiros, pastores, né? Que As pagam casas de preço pra repouso também, às vezes os idosos ali, nas suas limitações, não podem mais estar indo numa igreja, né? Então, a palavra, queridos, tem que chegar às pessoas, né? E é esse o nosso trabalho. Queridos, eu estou aqui com esse livrinho aqui, ó, que é o Plante Boas Obras com as Mãos, Ministério de Missões, à Luz da Palavra de Deus, amém? E nós, do Plano de Boas Obras, precisamos de ajuda. Nós queremos fazer com que esse livrinho aqui, é livro das obras, tá? Tem um pouco do meu testemunho,
e de como começou, como Deus colocou no nosso coração. E tem aqui para ser pessoas evangelizadas. Quem puder nos ajudar, depois entre em contato no meu número, amém? Para a glória de Deus. E pastor, quer falar mais algo a respeito da escola, a respeito do Alcançando o Próximo, né? O ministério, o projeto Alcançando o Próximo? O Ministério Alcançando o Próximo está aqui na Vila Rosina, na Francisco Caio Dias 447, no salão próprio nosso, uma igreja muito simplesinha, mas cheia do poder de Deus. A missionária Jaqueline está mudando para Caieiras, né? Agora aleluia, sim, sim. No ministério dela, que Deus entregou para ela, que é o JK Teologia. Então nós estamos desligando ela do Ministério Alcançando o Próximo com a teologia. Agora vai ter a JK Teologia mais estruturada, mais bacana, lá no centro de Caieiras, mais acessível, né? Aleluia, Um crescimento, glória a Deus, né? Do ministério dela, que a gente apoiou até aqui. Fico muito feliz. Aleluia. E se você quiser nos visitar, vai até lá. Se você quiser fazer teologia, a melhor teologia que eu posso te indicar é a JK hoje, a JK Teologia, que nasceu lá no Ministério Alcançando o Próximo. Jaqueline é muito dedicada e é uma bênção. Aleluia. Viu? Aprendi muito com ela, como tio dela, aprendi muito com ela em teologia, fiz 2 vezes. Glória a Deus. Fiz 2 formações em teologia e já estou com vontade de fazer de novo. Aleluia. Então, assim, é tirar a cegueira dos olhos, olha conhecer a palavra de Deus. É entender a turbina que você tem dentro de você quando o Espírito Santo está instalado aí no teu coração. Você é imparável, você é extraordinário quando o Espírito Santo está instalado dentro de você. Aleluia. Viu? Você vai surpreender a si mesmo e as pessoas que te veem quando você fala assim: eu quero ser cheio pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Estratégia, conhecimento, disposição, sabedoria, capacidade. É o pouco que Deus vai colocar em você, se você receber o Espírito Santo dele. Você vai chegar, falar e viver coisas que o seu coração nem imagina. Amém! Glória a Deus, tá vendo aí? Isso é missões também. Nós estamos falando aqui, estamos fazendo aqui já também, né? O trabalho. Amém? E o JK em setembro já está em Caieiras para honra ali e na glória vida dos estudantes de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Meus queridos, então é isso. Agora, tem mais alguma coisa? O pastor quer fazer uma oração por particular, deixar particular a oração do pastor e depois fazemos juntos, sim, pastor? Pode? Vai encerrar. Fica à vontade de fazer uma oração, pastor. E nada como diferente da gente fazer uma oração dentro do tema que nós aqui abordamos, né? Que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, entrar na tua mente e no teu coração, para tirar tudo aquilo que tem atrapalhado o teu desenvolvimento pessoal, o teu crescimento, que tem tirado a tua paz ou tem destruído a tua família. Que o que te ensinaram até aqui, que não acrescenta nada na tua vida, seja apagado da tua mente e do coração, e você possa absorver princípios cristãos. Que o Senhor possa se instalar na tua casa, o Espírito Santo possa te direcionar, te dando ousadia e sabedoria, compreensão das coisas de Deus, e que você possa ser algo grande na mão do Senhor. Viu? Que Deus te abençoe, você e a tua casa. Se tiver algum enfermo, se tiver alguém que precise de cura, toma posse dessa cura dentro do teu lar. Toma posse. Eu repreendo a falência, eu repreendo a miséria dentro da sua casa. Eu repreendo todo o espírito que te amedronta, tudo aquilo que te limita, o que te faz a tua mente achar que você é pobre, é um coitado. Você é bênção, você é ungido, você é usado, você é um homem e mulher feita por Deus, pelo arquiteto dos arquitetos. Ele, na sua perfeição, não errou em você. Apenas você precisa entender os propósitos que Ele tem na sua vida e fazer eles cumprir em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus, Ed. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Receba essa oração. Aleluia. Glória a Deus. Eu recebi aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos aqui também intercedendo aqui juntamente com o pastor. Amém. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, meu Deus, nós agradecemos esse podcast, meu Pai. Oh, louvado e agradecido é o santo nome do Senhor, meu Pai. Que honra, meu Pai, receber, meu Pai, o teu filho, meu Pai. Aleluia, meu Pai, teu servo, o pastor, meu Pai, da igreja, meu Pai, alcançando o próximo, meu Pai. Aqui, meu Pai, no nosso meio, meu Pai. Pai querido, Pai amado, meu Deus, abençoa, meu Pai, guarda, Senhor, meu Pai.
Oh, Deus Santo de poder, Deus de honra, Deus de glória, nós agradecemos, estamos imensamente, meu Pai, gratos Aleluia. por esse momento, meu Pai, e que haja muitos momentos desse, meu Pai, para quem está nos assistindo também ali, seja alcançado por essa Sim, palavra sim. abençoada, meu Pai, que venha o entendimento, meu Pai, que venha abrir a visão espiritual, meu Pai, que venha ter crescimento espiritual, meu Pai, que venha, meu Pai, fazer com que também, meu Pai, leve a Tua palavra, meu Pai, para que pessoas sejam alcançadas, meu Pai. Assim nós oramos, nós agradecemos, seja na vida da família do pastor Antônio, meu Pai, toda a família, meu Pai. Guarda eles, meu Pai, porque todos ali têm que trabalhar, meu Pai. Oh, Deus Santo, Pai querido, Pai amado, para com as Tuas obras, Senhor, meu Pai. Ah, meu Pai, entre nossa vida também, meu Pai amado e Pai querido. Em nome de Jesus, entregamos as nossas famílias, meu Pai, e todos em nossas voltas, meu Pai. Colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça e o poder do Espírito Santo e a doce comunhão com o nosso Jesus esteja hoje e para sempre na tua vida. E a igreja diga amém. Eita, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe. Graça, paz e luz, Jesus.